O Contraponto está começando agora e no programa de hoje temos uma convidada especial, representante da Rede Unida e da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, Roseni Sena. Roseni, muito obrigada pela sua presença aqui. E a gente gostaria que você falasse um pouco para a gente o que é a Rede Unida, que provavelmente o nosso telespectador não conhece, talvez nunca tenha ouvido falar. A gente vai falar um pouquinho da Rede Unida e depois saber também qual que é o trabalho da Escola de Saúde Pública. É um prazer estar aqui com vocês e é um prazer ainda maior poder falar da Rede Unida. A Rede Unida congrega uma série de pessoas, profissionais, professores, principalmente da área da saúde. E a Rede Unida foi criada aqui em Belo Horizonte em 85. Mas na época ela foi criada como um programa, com um apoio a programas de atenção docente assistencial, que é uma relação que as universidades fazem com os serviços e com a comunidade. Esse processo avançou porque mais universidades participaram, mais profissionais, mais estudantes e hoje já uma senhora, a Rede Unida está constituída como uma associação. Ela é uma rede que defende a formação dos profissionais de saúde voltadas para pensar um profissional capaz de dar resposta às principais questões e demandas de saúde da população. A Rede Unida defende o SUS, o Sistema Único de Saúde brasileiro. Por quê? Porque o SUS é o resultado de uma série de movimentos que nós tivemos no Brasil nos anos 80, que culminou com a Constituição brasileira, que definiu que saúde era um direito de todos e um dever do Estado. Então, depois ele foi organizado, sistematizado e foi regulamentado. O insumo mais importante são os profissionais de saúde. Por isso a Rede Unida se preocupa em pensar a formação dos profissionais de saúde. E em quê? Primeiro, uma formação realmente em serviço. Uma formação que permite aos profissionais estar em diferentes cenários do serviço de saúde e não só no hospital. Mas a Rede Unida, então, ela é voltada para os profissionais ou ela também é aberta à comunidade? Qualquer pessoa que tiver interesse pode participar da Rede Unida? Muito obrigada, sua pergunta é fundamental. Durante os seus primeiros anos, ela foi centrada nos profissionais de saúde, principalmente nos docentes. Hoje, ela é uma rede que trabalha com participação social. Então, ela é aberta a todas as pessoas que queiram participar. Nós trabalhamos com 4 focos principais. A educação da formação dos profissionais de saúde, os serviços, a produção do cuidado, como é que ele se realiza, como é que ele se faz dentro dos princípios do SUS, a gestão, que é uma das questões mais importantes para um sistema como o do SUS, e a questão da participação social. Então, nós temos participação de estudantes, de pessoas da comunidade, de conselheiros de saúde, e é aberta a participação de todas as pessoas, você também está convidada. Ah, muito obrigada. Eu vou conversar aqui com a Rita no segundo bloco, você também não saia daí, porque ela vai falar um pouco sobre o encontro da Rede Unida que vai acontecer este ano. Mas antes eu queria conversar mais um pouquinho sobre o SUS, e ouvir, nós trouxemos aqui na TV Comunitária algumas pessoas, alguns usuários do SUS, para falar o que eles acham sobre o Sistema Único de Saúde. Então, vamos conferir aqui com o nosso telespectador e daqui a pouquinho a gente vai comentar isso aqui com a Roseni Sena. O Sistema Único de Saúde é um programa do governo. Poucos países, se não só o Brasil, tem o Sistema Único de Saúde. Precisa ser melhorado, tem vários pontos a ser melhorado, mas é um benefício para a população. São diversas consultas, disponibilidade de médicos, que tem um atendimento maior para a população, diferente de outros países, que, por sua vez, tem somente convênios particulares e é uma acessibilidade maior para a população, quando você tem esse sistema. Bom, nós ouvimos aqui o Thalisson, né? Ele é um usuário do SUS e falou aqui pra gente que ele tem conhecimento de que é um programa que ele diz só o Brasil tem, né? Que não é como nos outros países. E eu acho que isso é muito importante, Roseni, porque muitas pessoas não valorizam o nosso programa de saúde, que é um programa universal. E eu acho que talvez seja importante a gente esclarecer para o telespectador o que é a universalização da saúde. Certo. O Thales colocou muito bem, um usuário que tem a consciência do Thales é um usuário que nos ajuda a construir o Sistema Único de Saúde.
Porque realmente a parte mais visível do SUS, do sistema de saúde, é a atenção hospitalar. E ela realmente é fundamental. Quando uma pessoa precisa de uma intervenção, o hospital é fundamental. Mas a atenção à saúde, ela ocorre muito anterior ao hospital. Nós temos uma base de atenção, que nós denominamos atenção primária, que é onde tem uma universalidade de todos os usuários, de toda a população. E ela tem muito um caráter de promoção da saúde, de prevenção da saúde. O hospital é quando a pessoa já apresenta um quadro de doença. Mas nós, na saúde, entendemos a saúde como uma totalidade do viver, das condições de vida das pessoas. Então, nós não pensamos só o hospital, apesar da sua importância. Nós pensamos as unidades básicas de saúde, as equipes de saúde da família, o agente comunitário, que é aquele agente que vai nas casas saber o que está acontecendo, procurar o paciente que não foi à sua consulta. E tem um trabalho que o SUS faz que, em geral, é invisível. Por exemplo, o trabalho de vigilância à saúde. Todo o controle da alimentação, dos produtos que são vendidos e dos produtos farmacêuticos. Esse trabalho é quase que invisível, mas para nós termos a tranquilidade de ir num restaurante, comer e não ter nenhum efeito negativo, a vigilância sanitária tem que estar atuando. Um outro, que é também um pouco invisível, fica mais visível agora na época da dengue, é o controle de doenças transmissíveis, que se faz através da água, através de insetos, outros animais. E esse trabalho é cotidiano. É um trabalho da saúde que se faz com muitos profissionais. Isso tudo integra o Sistema Único de Saúde. Isso tudo integra o SUS. Então, quando nós falamos universalidade, não só a atenção na hora que a pessoa tem uma doença, mas a universalidade do SUS está no seu aspecto conceitual, de promover a qualidade de vida através da promoção, da prevenção, do tratamento e da recuperação. E qualquer pessoa pode ser atendida. Pessoa que tem plano de saúde, que está desempregado. Às vezes as pessoas não sabem disso. É universal. Às vezes o que as pessoas colocam, o Tales mesmo colocou alguns aspectos, que é do acesso. Não é fácil promover o acesso de 200 milhões de brasileiros. As diferenças territoriais no nosso país são muito grandes. A diversidade epidemiológica, nós temos uma população que combina, nós convivemos com doenças que são doenças ditas de países pobres, com doenças do processo de desenvolvimento, por exemplo, as doenças cardiovasculares, que são as que mais matam as pessoas no Brasil. E temos também uma questão importantíssima demográfica. A nossa população está envelhecendo. O processo de envelhecimento é um processo que traz muitas consequências para todas as áreas, mas principalmente para o setor saúde. A universalização tem que garantir que todas essas pessoas, independente das condições de vida que elas tenham, quando elas precisam, elas têm que usar os serviços do SUS. Então, o SUS é de uma importância fundamental para o país. É um programa realmente com um cunho social muito importante. Tem a questão da universalidade, mas tem uma questão fundamental, que é a equidade. Tratar diferente aqueles que precisam, diferentemente de situações de assistência. E também uma outra é a qualidade do serviço, que eu acho que hoje a população está exigindo mais qualidade, corretamente. Nós partimos de um modelo de atenção à saúde no Brasil que era prestado somente às pessoas trabalhadoras, através das suas caixas de aposentadoria, dos seus institutos. Eu me lembro, quando eu era criança, que para ser atendido, minha mãe me levava no posto de saúde, a gente tinha uma carteirinha do INAMPS. Do INAMPS, Não era eu assim. fui do IPASE, que meu pai era funcionário dos Correios. Então, é o seguinte, hoje nós crescemos nesse sentido, nós passamos por várias etapas de construção do SUS. A gente ouviu aqui, Roseni, a senhora Ana Chaves também, eu queria chamar, nós, na verdade, quando combinamos de falar um pouco sobre o SUS, a gente tentou convidar algumas pessoas aqui perto mesmo da TV, nós pegamos aleatoriamente. Excelente trabalho, Tatiana. E aí escolhemos Parabéns. 3 pessoas que concordaram em vir aqui falar o que elas acham do SUS. Vamos conferir então o que a dona Ana Chaves acha do SUS. O SUS, para mim, é um sistema de saúde que ele atende muito bem. Eu já dependi do SUS, já fui muito bem atendida, mas ele é muito devagar. Precisa, assim, ser mais rápido, ter mais médico. É um atendimento muito bom, mas precisa mais de
de médico, mais um atendimento melhor. Tem muita gente nos corredores, muita gente nas macas, muita gente que chega no SUS, não tem gente que vem de fora de outra cidade. Eu achei que o SUS também podia funcionar muito nas cidades menores, para não acumular muito aqui na cidade grande, sabe? Que acumula muito, mas o SUS é muito bom. E eu não tenho nada que reclamar do SUS, já fui muito bem atendida. A única coisa que falta mesmo é isso, é um atendimento melhor, mais médico, mais equipamento, mais enfermeiro. É isso que precisa. Bom, a gente conferiu aqui, né? Pode comentar, Roseni, o que você acha aí da fala? Qual que é a impressão que a dona Ana Chaves tem? Eu acho que a dona Ana representa a nossa população. A população tem muitas preocupações de como que ela vai ser atendida quando ela realmente precisar. Quando ela estiver doente, quando um filho está doente, quando um parente está doente, quando a esposa ou o marido. Então ela traduz essa preocupação que é comum na população. Agora eu também queria ressaltar nas palavras da dona Ana o otimismo que ela tem contra o SUS. Ela diz positivamente do SUS. Então tem sempre esse conflito dentro da sociedade brasileira. Não é um sistema ainda completo, falta muito, mas o nosso papel é justamente trabalhar para que essas questões sejam resolvidas. Tem uma questão muito séria que é de financiamento. Ainda hoje o SUS é subfinanciado. É uma luta constante da sociedade, parlamentares, de militantes da área da saúde, para que o SUS tenha realmente um financiamento que atenda a todas as exigências, porque tem uma questão muito importante da área da saúde, que é a evolução tecnológica. Nós temos uma evolução tecnológica que é presente desde um atendimento de atenção básica, que eu disse para vocês que é muito amplo e muito importante, até a alta tecnologia para diagnóstico e tratamento. Isso faz com que o setor seja um setor que acumula muito necessidade de recurso. E muitas vezes ele tem um recurso estanque, que foi definido no momento que tem participação dos governos municipais, estaduais, federais. Mas o SUS ainda é um programa com subfinanciamento. E essa é uma questão importantíssima para trazer a qualidade e o acesso. Roseni, a gente está chegando ao final desse primeiro bloco e eu gostaria, como a gente anunciou no começo, que você falasse um pouco sobre a Escola de Saúde Pública, porque eu tenho certeza que muitos telespectadores sequer ouviram falar do que é essa instituição. Muito obrigada pela oportunidade. A Escola de Saúde Pública é um patrimônio do Estado de Minas Gerais. Realmente é um pesar que muita gente não sabe da sua existência. Ela é uma escola de 68 anos, ali muito perto, na Augusto de Lima com Barbacena. É um prédio que quase todo mundo conhece e ela tem como uma função principal formar e qualificar trabalhadores para o SUS, em todo o estado de Minas Gerais, compreendendo os 853 municípios. E ela tem oferecimento de cursos livres, que são cursos de curta duração e em questões importantes que eu tinha dito da epidemiologia do local, dos aspectos demográficos, a população envelhecendo, sendo mais cuidada no domicílio. E ela também tem cursos de formação profissional, como técnico de enfermagem, técnico em saúde oral, e tem mestrados que nós fazemos e oferecemos junto com outras instituições, e uma série de especializações. Uma especialização que eu acho importantíssima, que nós estamos oferecendo, é de direito sanitário, porque ela está com um grupo de juízes, promotores, aprendendo o que é o SUS, essas perguntas que você me fez. Porque mesmo sendo um profissional de uma outra área, muitas vezes não conhece o que é o SUS. E esses profissionais é que estão deliberando sobre ações importantíssimas quanto ao acesso ao direito à saúde. E as pessoas interessadas nos cursos podem se informar onde? Podem se informar no nosso site. É um prazer receber todos no nosso site. Esses cursos são variados, tem alguns que são de caráter permanente, outros são de acordo com a necessidade que se apresenta. Roseni, foi um prazer te receber aqui. Eu mesma aprendi muito sobre esse sistema aqui com essa nossa conversa. E no próximo bloco a gente volta com a Rita Marques, que vai falar mais um pouco sobre a Rede Unida e sobre o Sistema Único de Saúde. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais.
Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Riacima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadasseudidi.com.br ou pelo telefone 031 9888-7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Contraponto está de volta e no programa desta semana estamos falando sobre a Rede Unida, sobre o Sistema Único de Saúde. Nós tivemos aqui no primeiro bloco a Roseni Sena e no segundo bloco Rita Marques está aqui com a gente, que também é da Rede Unida e da UFMG. Como é que você foi parar nessa coisa de saúde, Rita? Bom, eu sou uma historiadora que passei num concurso na escola de enfermagem por uma atuação já na área de história da medicina, história da saúde. E na enfermagem eu comecei a trabalhar na área da educação em saúde, capacitação. E então essas temáticas da educação e saúde, elas começaram a entrar no meu cotidiano e nas minhas preocupações. A Rede Unida, então, por ser um grupo que se interessa pelas questões de educação também, né, logo foi esse o ponto de atração, foi esse. E uma das coisas que eu observo muito na área da educação e saúde, que é um dos pontos mais importantes, eu acho, do nosso sistema, que precisa ser estimulado, e é exatamente onde a gente observa as coisas, do meu ponto de vista, mais complicadas. Eu fico pensando que muito da incompreensão e muito da reclamação que as pessoas têm do SUS passa muito por essa falta de informação. Então você está familiarizada com essa interlocução sim, com as pessoas, esses problemas, né, de falta de atendimento, falta de médico. Porque esse é o nosso assunto, né? Como é que a gente faz educação e saúde? Conhecendo quais são os problemas da saúde e como promover a saúde no campo da educação. Como é que a educação vai ajudar nessa promoção da saúde? Essa foi a minha inserção nessa história complicada aí do SUS. Ô Rita, a gente teve aqui no primeiro bloco, né, nós ouvimos uma parte do depoimento da senhora Ana Chaves. E durante a entrevista, a oportunidade que ela teve de falar para a gente o que acha sobre o Sistema Único de Saúde, eu aproveitei para perguntar para ela se ela conhecia o programa Mais Médico. Vamos ver o que a dona Ana Chaves respondeu. Eu acho que aqui já tem muito médico. Vocês estão trazendo médico de fora, é porque os daqui não estão dando conta. Porque os daqui eles não estão pagando esse direito. Mas eu gosto muito do médico cubano. O meu médico mesmo é cubano, do meu posto de saúde onde eu moro, no Cabana. Meu médico lá é muito bom. O médico cubano, ele chama Dr. Brian, e ele é muito bom. Ele trabalha no posto de saúde, ele é de fora e ele atende a gente muito bem. Ele atende a gente até melhor do que os daqui. Rita, eu acho interessante que, comparando, né, com a primeira fala dela, ela reclama no finalzinho que há falta de médico, que precisa contratar mais médicos, mas ela nunca teve problema de atendimento, né? E aí vem a outra polêmica, que é a questão dos médicos cubanos. Como a população tem recebido os médicos cubanos e como vocês, profissionais da área e a Rede Unida, avalia essa participação no Mais Médico? Bom, o programa Mais Médicos, eu acho que é um dos programas mais portadores de maior conflito ultimamente na área dos profissionais de saúde. Basicamente, criou grupos, né? Eu fico vendo na área da saúde, no campo saúde da UFMG, é possível observar os grupos contrários e favoráveis ao Mais Médico.
é engraçado que no depoimento dela ela fala mais médicos como programa e mais médicos como uma necessidade. E eu acho que talvez esse seja o ponto que mais nos chama atenção e onde é preciso investir talvez numa informação e de entender o que é isso. É, porque ela é usuária. Ela é usuária. E é atendida por um médico cubano. E ela né? fala que, antes, na primeira, ela fala que precisa de mais médicos, precisa de mais profissionais, que talvez essa seja a grande reclamação, porque as pessoas ficam muito tempo esperando. E depois ela introduz a questão do médico cubano, que foi pensado enquanto uma solução, exatamente para os lugares onde existe essa dificuldade da contratação do profissional. E isso não é só nas áreas mais remotas, que inicialmente se pensou nas áreas mais remotas, mas esses médicos também estão nas áreas urbanas, né? Existem médicos cubanos, ela mesma, me parece, é usuária aqui de Belo Horizonte, e ela tem um médico cubano cuidando dela, que inclusive ela disse que é muito bom. Eu acho que o grande conflito nessa área tem a ver com não só a reserva de mercado, com uma questão de corporativismo, existe uma questão na formação desses médicos, né? Quer dizer, é uma das críticas que se faz muito, é que eles não teriam o mesmo nível de formação que os profissionais formados no país. E isso acontece também, existe uma capacitação, todos os médicos que vêm de fora para o programa, eles precisam passar por uma capacitação. Todas essas críticas que eles fazem, elas são incorporadas pelo programa. Ou seja, esses médicos têm uma dificuldade de língua, eles têm uma dificuldade de conhecimento de algumas das nossas realidades, mas eles têm uma formação muito grande também em atenção básica, que eu acho que é uma... E ela, inclusive, disse que ela é melhor tratada pelo médico cubano do que por médicos acho que o idioma não está sendo uma barreira, né? Aparentemente, no caso da mas dona Ana existem Chaves, relatos de idioma e etc. Eu acho que o programa, até por ele estar no início, né? O programa tem pouco tempo de implantação, ele traz esse rol de dificuldades que realmente é grande. Isso está na pauta da Rede Unida? A Rede Unida se interessa pela formação dos profissionais de saúde. E, com certeza, se esse médico cubano está atendendo essa população, ele também entra na pauta. A minha posição e a posição de muitos dos meus colegas é favorável à existência desses médicos em função da dificuldade de conseguir profissionais para essas áreas mais remotas, para áreas onde existem dificuldades. A dificuldade do atendimento da população pela falta de profissional, isso é uma questão constatada, inclusive no depoimento das pessoas. Quase todo mundo fala isso, está faltando médico, como está faltando enfermeiro, está faltando fisioterapeuta, psicólogo, etc. Eu acho que um programa do tamanho do SUS, para um país do tamanho do Brasil, ele sempre vai estar faltando alguma coisa. A gente tem mais um depoimento aqui, Vamos que é ver. do senhor José Edson. Vamos conferir, então, mais um usuário do SUS. O SUS ele é muito bom, mas só que está precisando muita verba e precisando muitos médicos, enfermeiras e precisando espalhar o SUS o Brasil inteiro, principalmente nos interior que está precisando. No interior está vindo gente para cá para fazer exame. O exame às vezes demora 1 ano ou mais de 1 ano, principalmente. Em exame de sangue, em exame de tóxica, aí fica na espera. A mesma coisa de órgãos. Órgãos, tem gente na fila mais de 5 anos, entendeu? Agora o governo tem de investir mais no SUS e por SUS, para a gente é muito importante, mas por enquanto eu acho que o SUS está meio devagar. E o governo não está investindo muito direito. Agora, eu acho que assim, seria melhor para todo mundo do Brasil inteiro o governo investisse, o governo federal. O governo federal não está investindo dinheiro no SUS. O pessoal está morrendo na fila. Às vezes as pessoas ficam 4 horas, 5 horas na fila e fica na cama. Tem hora que a pessoa adoece ali, morre ali mesmo na fila. Eu já vi gente morrendo na fila do SUS. Bom, como a gente pode observar, as preocupações elas transitam sempre em torno da questão do atendimento, falta de equipamento, né? Então as críticas elas
elas quase vão ganhando assim um roteiro que vai sendo repetido, e acho que isso é muito veiculado também, né, na mídia. Essa repetição do roteiro, né, do que é mais fácil se falar. Quando a ideia nossa agora desse movimento, de perguntar para a população o que eles acham do SUS, é muito em cima disso. Será que é só isso o SUS? Será que é só isso que as pessoas pensam dele? Porque essa é só a ponta do iceberg. O atendimento do hospital, o atendimento da emergência é um momento da assistência. Quando a gente fala, e aí eu falo muito da área em que eu atuo, que é a área de educação, na educação a gente tenta ver se chega menos gente nessa parte da assistência, que eu acho que é muito importante. O trabalho preventivo exatamente daria um resultado lá na outra ponta. Né? O trabalho da promoção e o trabalho da prevenção. Porque, e nesse trabalho da prevenção e da promoção, tem também um trabalho de informação muito grande. Porque essa demanda de que o SUS falta médico, o SUS demora muito para atender, etc., eu acho que só tem um jeito de diminuir essa reclamação muito constante, que é a gente mostrando, ou apresentando para a população alternativas a essa chegada no hospital. Né? Quando a gente fala, por exemplo, das doenças crônicas, das doenças da própria violência, eu acho que os temas têm que ser cada vez mais ampliados quando a gente está falando de saúde. A gente não pode mais ficar só falando da assistência da doença, né? Da assistência à doença. A gente tem que falar da questão da saúde. Porque e isso vai ser debatido na programação da Rede Unida desse ano. Esse ano, a Rede Unida tem uma programação que é em função da 15ª Conferência Nacional de Saúde. A conferência vai acontecer no fim do ano, e a ideia é a gente fazer um movimento para essa conferência. Um pouco da insatisfação da gente só ouvir o mesmo discurso. Parece que as pessoas ficam repetindo a mesma fala, e eu acho que uma forma da gente aumentar isso, ampliar, é ouvindo mais pessoas. O que as pessoas querem, sabem e precisam do SUS. Nós temos feito algumas reuniões, algumas inclusive na escola de saúde, e a gente observou o seguinte: quando a gente junta as pessoas e as pessoas começam a falar, às vezes aparece solução no próprio grupo. A gente, numa das últimas reuniões, surgiu o tema dos medicamentos, que é um tema crucial no SUS. É fonte de muita reclamação. Não tem remédio, falta remédio. E quando essa às vezes é um problema de informação, né? De informação, e eu acho que de gestão, de várias coisas. Né? E um movimento também de que as pessoas precisam, da sofisticação dos remédios também. Né? Hoje em dia as pessoas cada dia surge um remédio novo, mais potente, as pessoas querem aquilo. E o sistema é muito grande e às vezes muito lento e nem sempre consegue acompanhar todas essas demandas, todas essas querências das pessoas. E né? Quem quiser participar, quem quiser opinar ou até saber mais sobre a Rede Unida, participar dos eventos, como que ela pode se informar? A primeira coisa é que a gente abriu um Facebook. E nesse Facebook, ouvindo a população sobre o SUS, a gente vem recolhendo esses depoimentos, e depois a gente pretende fazer uma edição, uma compilação, e levar isso para os conselheiros, né, para as pessoas que vão para a conferência, para elas poderem debater novos temas com outras imagens, com outras falas, e talvez, quem sabe, com novas soluções. Então, colocar Rede Unida lá no Facebook, pode fazer contato e participar desses debates. Pode participar dos debates. Fica a dica aí para o nosso telespectador. Rita, eu quero te agradecer muito a presença e quero até fazer aqui um compromisso com a Rede Unida, de no final do ano vocês voltarem aqui para a gente falar sobre a conferência, sobre os resultados da conferência. E assim o nosso telespectador tem a oportunidade de acompanhar. Vai ser um prazer. Tá bom? Obrigada. Então, Contraponto fica por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais um tema para discutir aí com você. Continue com a programação da TV Comunitária e até a próxima semana.